Valendo. Então vamos lá. 24º domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, ele provavelmente foi escrito em Jerusalém. E ali pelo fim do primeiro século antes da nossa era. E escrito em hebraico. Só que o original foi levado pelo neto do autor para Alexandria, no Egito. E lá foi traduzido para o grego. E por isso ele faz parte do nosso cânone e não faz parte do cânone judaico, né? Porque os exemplares da época que foi fechado o cânone judaico eram sobretudo em grego. Interessante que até recentemente foram encontrados nas ruínas de uma sinagoga do Cairo, de uma antiga sinagoga do Cairo, exemplares do texto original escrito em hebraico, né? Em Qumran também achou-se alguma coisa do livro do Eclesiástico, né? Assim como Eclesiastes vem de eclésia, né? Igreja. Então, um texto muito bacana sobre o perdão. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Será que o rancor e a raiva são coisas que estão só dentro do pecador ou está dentro do ser humano? Ou o ser humano, todo ser humano é pecador, né? O rancor e a raiva, coisas detestáveis. Vejam que é aquela ideia, sobretudo dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, né? A escolha das coisas do mal e do bem, os dois caminhos, né? E a raiva e o rancor são coisas detestáveis. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Olha qual era o conceito do Senhor Deus aí naquela época, né? Um Deus meio cheio de vingança, cheio de juiz que cobra os nossos erros, né? Mas o texto diz: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orardes, teus pecados serão perdoados. Esse versículo é familiar para vocês ou não? Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orardes, teus pecados serão perdoados. Aonde a gente lembra disso? No Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam que perdoar a injustiça significa não se vingar da injustiça que foi feita contra você, né? É no sentido de você retribuir a injustiça com o perdão. Mas nós temos um exemplo de Jesus, né? Lá no finzinho de São João, quando Jesus é preso e questionado pelo sumo sacerdote. Jesus está conversando com os sumos sacerdotes e responde ao que eles perguntavam, e Jesus leva um tapa na cara, vocês lembram? Jesus fica quieto ou não? Jesus pergunta, né? Se eu respondi com a verdade, contando a minha vida, e agora se eu respondi mal, por que você está me batendo? Eu não respondi mal. Então Jesus questiona aquela injustiça, né? Então não se trata de simplesmente aceitar a injustiça, né? Mas de não se vingar dela. Interessante isso. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Isso aqui também tem fundamento no livro do Levítico, lá no capítulo 19, desde 17, 18 e 19, que a gente também já viu a semana passada, né? Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim
e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevere nos mandamentos. Vejam que é uma linha de apresentação voltada um pouco para o medo, né? E muitas vezes nós nos apegamos demais a essa questão do medo, da vingança de Deus, né? Interessante que Jesus nos apresenta uma interpretação dessa questão de uma forma maravilhosa, né? Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Olha lá que a gente se referia ao Levítico, né? 19, 18, né? Amar o próximo, não guardar rancor do próximo. E próximo aqui, eclesiástico, né? Naquela época ainda se tinha aquele conceito do irmão do grupo, do irmão do povo, do irmão da tua raça, do irmão do teu povo. E Jesus amplia isso de uma forma maravilhosa, essa interpretação. Quando ele, no capítulo 10 lá de São Lucas, conta aquela historinha do bom samaritano. Vocês lembram? Passa o levita, passa o sacerdote, vem o sujeito quase que morto lá no chão, desviam dele e não param. E o autor não pode deixar mesmo que nem o levita nem o sacerdote parem, porque seria a mesma coisa que era naquela época aquela interpretação, né? De você cuidar do teu próximo. E Jesus dá um exemplo que veio alguém, era samaritano, parou e cuidou do sujeito que era judeu. Então, quer dizer, não se trata apenas daquele que é da minha igreja, da minha comunidade, do meu grupo, da minha raça, da minha cor. Não, não, não. É um ser humano, assim como eu, não importa quem ele é. Ele merece que eu não guarde rancor e que eu o perdoe e que eu o ajude, né? Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Bem bacana. Então, se trata de uma interpretação de não levar em conta a falta alheia. Pensando aonde? Pensando no quê? Na aliança que foi proposta, né? Vejam que a gente sempre tem lá os dois caminhos. Ou a gente opta pelo caminho que Adão e Eva acabaram escolhendo quando foram tentados pela serpente, né? Aquele mito da criação e da serpente, do mal, né? E esse mal obviamente está dentro do ser humano, como diz aqui no comecinho: a raiva e o rancor são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las, né? Todos nós temos essa questão dentro de nós. Então, a gente tem a palavra de Deus, o caminho do bem, e temos o rancor e a raiva. O que a gente escolhe? Quando acontece contra a gente, nós estamos dispostos a perdoar o nosso próximo, independente de quem ele seja? Né? Interessante essa proposta do Eclesiástico. E é lá no Evangelho, a gente amplia, né? No Evangelho de hoje. O Salmo: Senhor, veja aí os atributos do Senhor, Ele é bondoso, compassivo e carinhoso. No versículo 3, pois Ele perdoa toda a culpa. Olha o que faz o Senhor: perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Essa é a imagem, sim, do Senhor Deus, né? Não uma imagem de um Deus vingativo e rancoroso, né? Pelo contrário, um Deus cheio de amor e de carinho. São Paulo aos Romanos, né? Capítulo 14. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. E aí ele fundamenta a fé dele no Cristo morto e ressuscitado, né? Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos.
Interessante, né? Que imagem linda e que proposta linda, né? Não, a gente não deve viver para si mesmo, né? E nem morrer para si mesmo, tudo bom? Não vivemos e não morremos para nós mesmos, né? Há um pensador importante do judaísmo, também no último século, fim do último, começo do segundo século antes da nossa era, Hillel, que apresentou uma questão bastante importante. Ele tem diversos pensamentos que são atribuídos a ele, né? E um deles ele diz assim: se eu não cuido de mim mesmo, quem cuidará? Mas se eu só cuido de mim, o que é que eu sou? Interessante, né? Estou lembrando aqui dos padres de Sion, sobretudo o padre Vitório. Estou aqui que nem um papagaio repetindo as coisas que ele conta, e é uma imagem linda, né? E uma frase linda que depois o Novo Testamento ampliou isso também, né? E trabalhou em cima disso. Então vejam lá, se eu não cuido de mim mesmo, quem é que vai cuidar? Mas se eu só cuido de mim, o que é que eu sou? Bem interessante, né? Quer dizer, eu tenho que tomar os cuidados comigo mesmo, eu tenho que cuidar de mim, mas eu não posso cuidar só de mim, eu não posso pensar somente em mim mesmo, né? Pensamentos egoístas. Tenho que ampliar essa visão. A partir do que São Paulo sugere? Viver para o Cristo, como Cristo, da forma como Ele nos ensinou, e morrer, né? A certeza da morte e ressurreição, porque Cristo foi as primícias, né? Então, Cristo morto e ressuscitado é o nosso norte. Um desafio para a gente, né? Tanto viver com essa fé, quanto morrer na certeza de que assim como Cristo morreu, nós humanos também morreremos, mas como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Muito lindo isso. E o Evangelho, né? Capítulo 18 de São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa ideia que sai lá do capítulo 4, versículo 23 e 24, de Lameque, a história de Lameque, que coloca exatamente essa ideia das 70 vezes 7, né? E Pedro coloca isso aqui, Mateus coloca na boca de Pedro, né? E na boca de Jesus. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Vejam, reino dos céus e reino da terra. Se há um reino, tem que ter um rei, né? Dos céus, o rei humano, e da terra, os reis terrestres aqui, né? Do céu, o rei divino, tá certo? Do céu, o rei divino, e da terra, o rei humano, quis dizer. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Empregados, em algumas traduções, está servo, né? Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. No texto original lá, aqui a tradução fala de enorme fortuna, mas se fala de toneladas de ouro, para ser exagerado mesmo. E essa enorme fortuna é uma dívida que é símbolo da dívida que a humanidade tem para com Deus. A dívida que a humanidade tem para com Deus é impossível de se pagar, né? Porque como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. É óbvio
que não ia conseguir pagar, né? Com a mulher, com os filhos, não ia conseguir pagar. São toneladas de ouro. É uma dívida enorme. A dívida da humanidade para com Deus, ela é impossível de ser paga, né? O empregado, porém, olha aí, ele reconhece a dívida. Caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Ele reconhece a dívida, ele reconhece que errou, ele reconhece que está errado. Diante disso, o que acontece com o patrão? E esse é o rei divino, é o reino dos céus. O que acontece? O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Veja só, servo, empregado. Se nós servimos ao faraó, nós somos servos, somos escravos. Mas se a gente serve a Deus, qual é a consequência? O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Nós somos livres. Servir ao faraó, sou empregado, sou de fato servo. Tenho medo da consequência. Se eu não pagar a dívida, eu vou ter consequências seríssimas. Mas quando a gente serve a Deus, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente vem fazer em comunidade? Algum de nós cobra por estar na comunidade, salvo alguma função que é remunerada, porque a gente tem a atividade, a secretária, né? É diferente. Mas quando a gente se coloca como agentes de pastoral, a gente cobra alguma coisa do nosso Deus, do nosso Rei, né? Então, a gente serve porque a gente é livre, porque a gente ama. Ao sair dali, mas olha o que o sujeito fez. Ao sair dali, aquele servo, aquele empregado, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. 100 moedas, quase nada, comparado às toneladas de ouro que o sujeito, que é a dívida da humanidade. Então essa dívida é uma dívida infra-humana, né? As dívidas que nós temos entre a gente mesmo, né? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Ele reconhece a dívida também, infra-humana. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vejam que é assim que acontece nas dívidas humanas aqui, né? Na grande maioria delas. A gente deve pagá-las. Nós não estamos falando aqui apenas de dívidas financeiras, né? Estamos falando também de perdão. Vejam, é o que o Evangelho e os textos nos propõem nesse final de semana. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Olha o clamor dos escravos chegando aos céus, chegando a Deus. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Olha aí, qual é o ensinamento, né? Nós devemos amar e perdoar. É o que a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. A dívida da humanidade para com Deus é impossível de ser paga, né?
É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos refletir sobre isso? Então, Vamos refletir em comunidade?